Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E este programa, como você já sabe, pode ser acompanhado pela TV, como você tem feito nos últimos anos, e pela TV Canal do Boi, e agora também por duas redes de TV a cabo, chamadas TV a cabo, a Claro TV e a NET TV. E simultaneamente ele também é transmitido via uma rede social, que é o Facebook. Ao mesmo tempo que ele passa nesses canais que eu falei, ele é transmitido pelo Facebook, pela página do canal. E mais, se você perdeu o programa por algum motivo, estava estudando, estava trabalhando, estava no médico, enfim, você pode, daqui a alguns dias, esse programa irá para a página no YouTube. E lá ele fica. Você pode ver e rever no dia que quiser e na hora que você puder. Então essas são as ferramentas todas que você tem à disposição aqui do programa Mercado Futuro. Bem, antes de falar propriamente das commodities agrícolas, eu tenho notícias sobre trigo, alguma coisa sobre algodão, soja, o pregão noturno da soja, milho e café e boi. Todos esses produtos serão motivos de algum comentário meu aqui nesse programa. Antes eu queria lembrar que na próxima semana nós os adultos todos, teremos que cumprir uma tarefa que está bastante complicada, que é, e muito séria, que é eleger novos governantes para o Brasil. E nesta próxima eleição, que será no dia 7 de outubro, nós vamos ter que eleger de presidente da República, senadores. Nós aqui de São Paulo temos 2 senadores para eleger, deputados federais, governador do estado de São Paulo, deputados estaduais. Nesses anos todos que eu participo de eleição, voto e tal, como é obrigatório, é dever de todos nós, eu confesso que esta é a primeira vez que eu chego a uma semana, um pouco menos, da eleição e tenho aí um ou outro candidato a deputado federal, deputado estadual. No restante, eu não consigo me decidir. Para mim, esse quadro que está aí desenhado é muito complicado, muito difícil. Tem um quê digamos, sei lá, de ódio no ar, uma coisa muito esquisita. E eu confesso, eu estou falando isso aqui com vocês, que eu acho que muita gente está nessa situação. Agora, é preciso votar, porque não votar a gente deixa que outras pessoas que não pensam como a gente escolham o candidato que elas preferem. Então, mesmo que o voto de cada um vale um, o meu vale um, o seu vale um, eu acho que é importante para a consciência da gente exercer esse direito, que é um direito, e no Brasil, além de direito, é obrigação. Porque não votar e depois reclamar, não votou. Se votou, não elegeu, vai reclamar do mesmo jeito, mas você pelo menos tentou votar. Então, o programa Mercado Futuro, eu falo de quase tudo para vocês aqui, sobre todas as questões, quando elas vão acontecendo. Eu acho que é necessário votar. Por mais que eu já tenha dito aqui, inclusive aqui, que eu não sinto, Antônio Resch, não sinto que os políticos lá, os deputados, senadores, que eles me representem, eu não sinto isso. Eu acho que o Congresso brasileiro está mais interessado em outra coisa do que nos anseios da população, essa é a minha opinião. Eu votarei, apesar de tudo votarei, porque tentarei
mudar algumas pessoas de lá para ver se as coisas melhoram, né? Pelo menos ficam um pouco mais saudáveis. Essa é a minha ideia, é isso que eu queria conversar com vocês. Agora que falta pouco menos de uma semana para o dia que a gente terá que voltar. O Brasil, isso já é consenso, é consenso nacional e internacional, apesar de a gente não ouvir os candidatos aí, muitos candidatos falando disso. O Brasil está com dificuldades financeiras enormes, gasta mais do que arrecada. Então o Brasil precisa manter esse famoso e tal teto de gastos aí, que o teto de gastos tem um limite de extrapolar a receita em muitos bilhões de reais. Mas o Brasil precisa disso. A reforma trabalhista é necessária, ela foi feita, e eu tenho ouvido gente falar que vai refazer ou desfazer. Isso será um desastre para o Brasil. O Brasil precisa da reforma da Previdência, e eu não vou gastar muito tempo aqui falando da reforma da Previdência. O que vai acontecer se não houver a reforma da Previdência é o seguinte: você aí ganha 1, 2, 5 salários mínimos de aposentadoria. Se não reformarem a Previdência, igualarem pelo menos as aposentadorias, tem gente que é muito bem aposentado e outros que não são tão, né? A maioria é mal, tem uma aposentadoria ruim. E alguns privilegiados têm mordomia para dar e vender. Então, se não mexer nesse negócio, o que vai acontecer é que, não muito distante daqui, quem ganha, sei lá, 100 salários mínimos, porque deve ter gente ganhando isso, e quem ganha 3, 4 ou 5 salários mínimos, todos vão ficar sem ganhar nada, porque o rombo é gigantesco e o país não vai aguentar. Então, a reforma da Previdência é necessária, sim. Se possível, deve ser aprovada ainda neste atual governo. Ontem eu estava lendo aí em algum jornal, o atual presidente da República é o campeão absoluto de impopularidade. E um dos motivos apontados pela impopularidade seria, entre outras coisas, não é apenas isso, entre outras coisas, essas reformas que ele fez e está tentando fazer, que são absolutamente impopulares. Ninguém gosta de perder benefício, né? Então, votem e vamos tentar construir um Brasil sem violência, sem ódio, sem divisão de classe. Pelo menos vamos tentar. Vamos a um pequeno intervalo. Já eu volto com outros assuntos. Até já. Estou de volta ao programa Mercado Futuro e lembre-se que eu tenho um canal, eu gosto muito dele e ele vai ser reativado rapidamente, porque eu tive que dar uma parada por probleminhas técnicos, eu sempre tenho algum problema. No YouTube, além do programa Mercado Futuro, que você pode assistir quando quiser, tem um comentário sempre muito justo, muito sintético, 1,5 minuto, 2, no Direto da Bolsa. E eu agradeço os mais de 2.000 assinantes que eu já tenho lá e eu espero que esse número aumente. Vá lá no Direto da Bolsa que você vai gostar. A partir da semana que vem, acho que vão começar a entrar boletins novos, pelo menos eu estou tentando isso. Bem, dito aí o meu recado político, né, que eu acho que temos que voltar, resumidamente é isso, vamos aos produtos. Agora nós estamos num período aqui no Brasil das chamadas safras de inverno. Então, vou falar de uma delas, pelo menos, que é o trigo. O trigo está começando, está chegando a época de colher. E eu tenho um boletim aqui que informa o seguinte, que a perspectiva da entrada da safra nova de trigo, Paraná é o maior produtor, Rio Grande do Sul também produz, Santa Catarina, São Paulo, acho que também tem alguma coisa de trigo. Vai entrar a safra agora e o dólar, que na última semana, não nessa, na outra, ele arrefeceu um pouquinho, ele baixou um pouquinho
Isso aí está pressionando as cotações do trigo. Para vocês terem uma ideia, na região do Paraná, ali de Campos Gerais, foram feitos negócios entre 850 e 900 reais a tonelada, entrega imediata e pagamento em um mês, um pouco mais do que isso. Na outra semana ainda, os preços eram de 950 reais por tonelada. Já no Rio Grande do Sul, os preços estão girando em torno de 750 reais por tonelada. E FOB é entregando na porta do comprador, quer dizer, o frete é por conta do produtor. FOB em inglês é uma sigla em inglês que quer dizer Free on Board. O que é Free on Board? Livre, né? Pronto, embarcado, né? On board, embarcado. E no disponível está e R$ 680 reais no Rio Grande do Sul a tonelada para entregar após a colheita, quer dizer, depois que tiver tudo aí. Apesar de chuva, segundo o DERAL, não teve. DERAL, Departamento de Economia Rural, órgão da Secretaria de Agricultura do Paraná. Segundo o DERAL, apesar das chuvas lá no Paraná, não foram registradas perdas ou prejuízos para as lavouras, né? Bem, interessante aqui é o seguinte, segundo o mesmo instituto, o DERAL, o estado do Paraná vai colher aproximadamente quase 3 milhões de toneladas de trigo. E esse número, se for confirmado, proporcionará uma safra 30% maior do que o ano passado, né, do que o ano anterior. E ainda segundo o mesmo DERAL, 50% das lavouras estão muito bem, 29% tem condição média e 21% condições ruins, sofríveis. E para finalizar, o DERAL estima que 13% da safra do Paraná já tenha sido negociada. Ela ainda não foi colhida, mas já foi negociada. Por quê? Porque os preços do trigo estavam um pouco superiores. A Argentina parece que teve algum probleminha também, mas logo vai entrar a safra argentina e aí fica o Brasil grande comprador de trigo do mundo, especialmente da Argentina, que é o nosso vizinho mais próximo, compra também do Canadá, dos Estados Unidos, da Rússia, dos países que compunham a antiga União Soviética, mas o cliente, né, o vendedor preferencial é o argentino, não é o país, é a Argentina, porque o Brasil compra de 4 a 5, às vezes até mais, milhões de toneladas para atender o mercado interno. Para terminar sobre o trigo, no Rio Grande do Sul, lá a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, informou que 10% das lavouras do estado estão em desenvolvimento vegetativo, 34% em floração e 52% em enchimento de grão, com 4% da área em maturação. E no Rio Grande do Sul também aconteceram as intempéries climáticas, mas aparentemente não prejudicou muito a lavoura de trigo naquele estado. Bem, falando de trigo, só para concluir, dizem que a safra argentina, que vai entrar no final do ano, seja negociada a partir de $190 a tonelada. No câmbio do final da semana passada, isso significaria R$ 767 por tonelada. Então, quer dizer, está mais ou menos parecido com o que está acontecendo hoje com os preços no Brasil. Bem, o que não vai muito bem, ou pelo menos para alguns não vai bem, quando a gente fala preço, né, quando eu falo preço aqui, você sempre tem que fazer uma ressalva, senão o produtor vai achar que tantos anos de carreira e não aprendeu, né, não aprendeu nada. Quando se fala que o preço está bom, está ruim, sempre depende, né? Porque se um determinado preço, se o produtor tem uma altíssima produtividade, aquele preço mesmo baixo, para ele dá rentabilidade.
Um produtor que tem uma produtividade pequena, baixa, que não use tecnologia, aquele preço pode ser horrível, pode ser ruim. Então depende, falar que o preço está bom ou está ruim, só sabendo quanto custa para você, produtor, arrancar ali aquela saca do seu produto, da sua área, da sua fazenda. Bem, o que está com os preços, realmente os preços caíram muito, é o café. Tem algumas explicações, talvez tenham alguma especulação, o fato é que caiu. No mercado físico, segundo a melhor fonte de café para mercado físico que eu tenho, que é o escritório Carvalhais, lá há quase 100 anos no Porto, ao lado do Porto de Santos, as cotações do café estão da seguinte maneira: o cereja descascado está a 440, que é o café mais valorizado, né? A saca 440, entrega. Olha, o meu ponto aqui está dando tilt, avisa, bate na porta aí para avisar o intervalo. Por favor, ao vivo a gente resolve assim. Então, cereja descascado está 440, até 440, segundo o escritório Carvalhais. Os finos extra finos da Mogiana em Minas, Espírito Santo do Pinhal, Franca, que é essa região de São Paulo, evidentemente tem outras regiões, Minas e tudo, valem até R$ 420. Os de boa qualidade até 410, os duros e fracos 390, riados 375, bebida Rio 360, cereja não, o consumo duro vale 370, que esse é o mesmo valor do consumo riado. Então, Nova York, na última semana, o café fechou os contratos em dezembro com uma alta de 315 pontos. Agora, essa alta significa o preço por libra-peso, o produtor sabe o que isso significa, de $1,02 por libra-peso, recuperando para o patamar de $1. Estava menor que $1 por libra-peso. Em épocas, sei lá, de falta de oferta reduzida de café e tal, ou quando tinha geadas, etc, etc, o café já chegou a ser negociado a mais de $3 por libra-peso, para vocês verem a diferença. Houve um pouco mais de negócio, segundo o escritório Carvalhais, porque, refletindo a queda do dólar frente ao real, e principalmente os operadores de Nova York testando uma recuperação técnica depois que das cotações recuarem para as mínimas. São as mínimas, esse menos de $1, dos últimos 10 anos. É um negócio absurdo. Bom, acho que já temos que chamar um intervalo. Então eu vou chamar um intervalinho e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, fazendo uma análise de algumas commodities. Não sei nem se vai dar tempo de fazer de todas, mas me deixe mais feliz. Vai lá no Direto da Bolsa no YouTube e dê um like, que você vai ver, eu vou sorrir muito mais do que eu estou sorrindo. Tomar uma aguinha hoje. Hoje num copo descartável, vamos ser sustentáveis, né? Sobre o café, para concluir, que eu vinha falando no segundo bloco, eu tenho mais duas informações importantes. A Conab fez o terceiro levantamento da safra de café e a notícia que eu acho importante é a seguinte: a produtividade do café arábica deverá atingir, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, produtividade média, 30 sacas por hectare, quase 31. E o Conilon, 38 sacas por hectare. Evidentemente tem gente que produz mais, tem gente que produz menos por hectare, que é aquilo que eu tinha falado para vocês no bloco anterior da questão do preço. Para quem produz 30 sacas, talvez 440 seja um preço ruim, por exemplo, ou 400 que seja, ou 390, mas dá um certo lucro. Para quem produz 10 sacas,
300 deve ser um péssimo negócio. Então, o preço varia de acordo com o seu custo. E, terminando, uma informação sobre os embarques. O Brasil, até o dia 27, né, antes do fim do mês, o Brasil tinha embarcado 1.895.805 sacas de café arábica, 248.984 de café conilon, 159.688 sacas de café solúvel, totalizando 2.304.477 sacas embarcadas, contra 2.314 no mesmo dia do mês anterior. Ou seja, embarcou 10.000 sacas a menos que no mês anterior. Então é isso sobre o café, vamos adiante, que atrás vem gente. E o adiante é o seguinte, é soja. Soja é o carro-chefe do agronegócio brasileiro, é a que mais dinheiro traz, muitos bilhões de dólares, é o produto que neste momento o Brasil plantou, está plantando, acho que já plantou, e agora a safra brasileira anterior, diz 17, 18, agora é 18, 19, se não foi toda vendida, está mais ou menos comprometida. O que é que o futuro está mostrando? Eu já falei para vocês aqui daquela coisa que é um perigo possível. Plantar com o dólar a 4 e um monte, 4,20, 4,10, né? Tudo caro, combustível, energia, e colher, depois que houver as eleições, que estão evidentemente tumultuando todos os negócios, essa insegurança que eu falei no primeiro bloco, essa confusão, e vender com o dólar, com o real valorizado frente ao dólar. Ou seja, se o dólar cair de 4 que seja, para 2, é a tempestade perfeita. Você planta com o dólar lá em cima e vende com o dólar aqui embaixo. Mas vamos ser otimistas, como eu falei, sobre a questão de cumprir o seu dever cívico de votar. O mercado futuro, que é o título deste programa, está indicando uma cotação em Chicago, que é onde é feito o preço da soja, inferior aos últimos anos. Vocês vejam aqui, o Brasil vai começar a colher em janeiro, então vamos lá. Último fechamento, são dólares por bushel. Como você sabe, um bushel de soja e de trigo equivale a 27,216 gramas. É quase meia saca, né? 54 quilos seria uma saca, seria 2 bushels, e a saca é 60 quilos, né? Então, janeiro de 2019, o que a Bolsa de Chicago nos fala? O bushel da soja foi negociado a R$ 8,59. Março, 8,72. Maio, do ano que vem eu estou falando, 8,85. Julho, 8,96. Agosto, 8,99. E finalmente, setembro, quando vocês vão plantar a safra 19 e 20, o bushel está cotado a $9,03. Evidentemente, muito aquém da cotação de 10,50 que nós já tivemos para o bushel da soja na Bolsa de Chicago. Já no mercado interno, ao contrário, evidente, nós estamos com os armazéns rarefeitos de soja. Paranaguá, o preço nominal, R$ 94,00 uma saca de soja. No mesmo estado, no Paraná, Ponta Grossa, 89. Em Missões, vou pegar o Porto aqui, em Missões, no Rio Grande do Sul, a soja vale R$ 85,00. No maior produtor, que é o estado do Mato Grosso, Rondonópolis 79, Primavera 78, Canarana 70,
Sorriso 73,80, Lucas do Rio Verde 74,80, Campo Novo dos Parecis 74,50 e Sapezal 73,50. Acho que as principais praças do estado eu falei para vocês sobre o mercado de soja. Bem, gente, quando eu vou fazer um programa aqui falando sobre mercados, eu me preparo muito bem, né? Porque eu tenho que falar bastante e tal. E aí o tempo passa muito rápido, o tempo já acabou. Não deu tempo de eu falar de boi, nem falar de algodão. Bom, vamos apenas com a arroba do boi para encerrar. A semana foi boa para o mercado do boi, preços firmes. E eu vou dar duas praças o valor. Araçatuba, em São Paulo, a Praça do Boi, quase R$ 153 a arroba. E Campo Grande, R$ 148 a arroba. Bem, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela atenção. Até amanhã. Amanhã tem mais Mercado Futuro e eu espero você. Até lá.